nenhuma solução para o homem pode ter outra porta a não ser Jesus Cristo. Se você vai para o hinduísmo, não tem problema. Se você foi uma pessoa muito ruim nesse mundo, não tem problema. Você vai morrer e vai reencarnar. Talvez se você for uma pessoa muito ruim, você vai encarnar num porco, você vai encarnar num rato. E aí vai sendo, depois quando você encarnar, você vai encarnar em outra coisa. Depois numa serpente, depois quando você reencarnar numa vaca, aí você está salvo. Os seus pecados já foram perdoados. Existe um versículo na Bíblia Sagrada que diz: ao homem está ordenado a morrer uma só vez. Depois disso vai vir o juízo. Não tem reencarnação, não tem purgatório. Se alguém está te dizendo isso, eu estou com a palavra de Deus que é viva e eficaz. Se não sai daqui, é anátema, é maldito. Primeira evidência de que quando a igreja for arrebatada vai ter muita surpresa, é que o povo vai acreditar que a igreja falava a verdade, mas agora já está muito longe. Segunda evidência de que quando o Senhor for arrebatar a igreja, vai haver outra surpresa. A surpresa é que o tempo de espaço do arrebatamento da igreja é tão pequeno, de 8 milésimos de segundo, que não vai ter oportunidade de eu pedir perdão para Deus. Qual é, o que você consegue fazer com o tempo? Dá uma piscada aí, dá uma piscada. O que você faz com 8 milésimos de segundo? Uma piscada. Nada. Sabe por que Deus fez isso? É porque Deus não quer ninguém servindo Ele, interessado nas suas bênçãos. Se Deus disser o seguinte: olha, filhos, eu vou voltar no dia 3 de janeiro do ano de 2011. Eu vou atrasar um pouquinho mais, está muito perto. Suposição, irmãos. 3 de janeiro de 2015. Sabe o que acontece? Arrancaria meu paletó e minha gravatinha e disse: vou curtir o mundão lá fora. A primeira prova que vier na minha vida, abandonei Jesus. Afinal, nós estamos ainda no final de 2010. Mas aí, irmãos, praticamos a iniquidade, andamos no caminho errado aí fora e tal. E quando chegou em dezembro de 2014, opa, falta um mês e pouco, essa igreja ia lotar de gente, ia sobrecarregar de pessoas. Nós iríamos colocar um telão lá embaixo. E no inverno, chovendo ou nevando, tinha um telão lá fora, porque os carros iam estar cheios, a pessoa estaria vendo o telão dentro do seu próprio carro, vendo o culto acontecendo aqui dentro. Por quê? Nós viríamos interessados ou com medo de ir para o inferno. O homem é assim, irmãos. Vou te dizer, uma conta que chega na sua casa vai vencer daqui um mês. Tem um mês. Vencendo 20 dias. 20 dias. Tá bom. 10. Mas faltam 10. Começa a apertar. Mas os afazeres, faltando 2 dias. Amanhã. Porque hoje já não dá mais. No dia que vencendo, irmãos, faltando 10 minutos para fechar a loja, lá vai o brasileiro vir pagar a minha conta. Assim na vida espiritual, se o Senhor marcasse uma data, nós íamos pular fora. Por isso diz: não sabeis a hora em que o Filho do Homem há de vir. Se você aguarda hoje, glória a Deus. Se você aguarda amanhã, glória a Deus. Mas se você desvia, daqui 3 dias Jesus pode voltar no quarto. Portanto, a Bíblia diz: aquele que há de vir, virá, e não tardará. No arrebatamento,
O tempo será tão curto que eu não terei oportunidade de pedir perdão a Deus. Vamos arrochar esse negócio? O tempo será tão curto que eu não terei tempo de ligar para o meu amigo e pedir perdão para ele. Irmão, fiquei a vida inteira com a cara virada para o seu lado. Mas Jesus está voltando, então me perdoa. Não será tempo também para você dar o perdão. Porque muitas das vezes alguém te pede perdão e você, endurecido o coração, diz: eu não perdoo. Ficará sem perdoar, mas ficará sem entrar no céu. Porque não terá tempo. Não terá tempo. Evidências e surpresas. Quando alguém olhou para aquela pessoa e disse: essa aí não pode ir para o céu. Eu vivo uma vida melhor do que essa. Eu vivo uma vida melhor do que esse. Ó, eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo outro. No arrebatamento, ela foi. E aquele que sempre mediu espiritualidade com ela ficou. Por quê? E eu vou te dizer, irmãos, o Senhor nunca vai bater numa porta errada. O Senhor sempre julgou com uma balança justa. Se você quer conhecer alguém que é justo, é o Deus criador de toda a justiça. Mas Deus, por que o Senhor me deixou? Errou o endereço? Não. Na Bíblia Sagrada sempre nos mostrou, quando o Senhor quis revelar os seus profetas, muitas das vezes Deus enviou emissários, enviou pessoas para entregar uma mensagem, diz: vai na rua tal e no número tal, e o dono dessa casa chama-se tal. Vai lá. Deus não vai errar endereço. Outra coisa, sabe aquela história de entrar no gaiato do navio? Marinheiro de primeira mão diz: opa, entrei. Nem estava esperando, mas fui. Não vai acontecer. E aquele crente que foi fiel até o fim, não vai acontecer de Jesus deixar ele para trás. Porque não é o homem, irmãos. Sabe esse negócio? Tem uma vaga na empresa. Uma vaga. Mas tem dois disputando essa vaga. E aí o camarada que tem dinheiro chega perto do sujeito e diz: olha, amacia o negócio aí, porque vai rolar um troco por fora. Ó, o que não ofereceu dinheiro ficou para trás, mesmo se ele tiver uma qualidade para entrar. Ele fica para trás porque tem um suborno. Agora, com o nosso Deus, ou vive uma vida de santidade até ele voltar, ou não tem jogo, não tem negócio. Porque o nosso Deus conhece o nosso coração. Por último, surpresas no arrebatamento é que não vai dar tempo de eu despedir de ninguém. Homens que estão aqui no Brasil, na América, não vai dar tempo de despedir dos seus entes queridos no Brasil. Os de lá não tem como despedi-los aqui. Não há tempo para despedidas para ninguém. E eu vou dizer aqui: feliz é aquele que paga um preço para Deus salvar os seus irmãos, os seus parentes, os seus amigos. Porque se ele subir junto, nós encontraremos nos ares. Mas se não subir, é sinal que ficou para trás, porque não vai ter tempo de despedida de ninguém. Tempo muito rápido, muito urgente. E eu vou dizer aqui essa noite para terminarmos: a igreja vai fazer uma falta muito grande nessa terra. Hoje, nós passamos
pelas ruas, fazemos parte da sociedade, vivemos uma vida ordeira, honesta, justa, e não somos vistos. E eu vou dizer uma coisa: o mundo só não está pior do que está, porque nós somos o sal da terra. E o sal conserva. O sal, ele mantém. Uma carne no passado não tinha uma geladeira para colocar ela, mas se colocava o sal. Enquanto tinha sal, a carne estava conservada. O mundo ainda está conservado, com todo o mal que existe, ainda não existe mais, porque a igreja está na terra, barrando o mal sobre a terra. Mas a Bíblia diz que quando a igreja do Senhor for arrebatada, toda sorte de males, existem espíritos em cadeias, aprisionadas, que diz o Apocalipse, que serão soltos para atormentar os moradores da terra, depois que Jesus buscar a igreja. O mal assolará a terra de maneira tal, que os habitantes da terra naqueles dias pedirão a morte, e a morte não virão para eles. Eles dirão: monte caem sobre nós, e não vai ter, porque a Bíblia diz que a morte fugiu deles. Porque será o momento de Deus derramar a sua ira sobre a terra. E você diz: e a igreja? A igreja, como num casamento. O que acontece no casamento? Quando a noiva começa a entrar lá, o noivo sai daqui, e eles se encontram no meio, e dali para cá, ele volta para o altar, como sinal de um casamento. A Bíblia diz que o Senhor não vai pisar nessa terra, e nem a igreja vai subir direto para o céu dos céus. A Bíblia diz que enquanto Jesus desce do céu, a igreja sobe da terra, e ambos vão se encontrar nas nuvens, no meio do caminho. Glória a Deus. E depois disso, a igreja sobe com o Senhor Jesus para com Ele no céu. Enquanto a igreja, o mundo sofre aqui embaixo sem a ausência da igreja, sem a presença da igreja, a igreja está nas bodas do Cordeiro, celebrando com o Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que a igreja vai se assentar em uma grande mesa. É grande essa mesa, porque imagine, os salvos desde o Velho Testamento até agora vão se assentar em uma grande mesa. Hoje você vai no restaurante e fica todo bobo quando chega o garçom com um cardápio dizendo o que você vai querer. Você fica todo feliz dizendo: meu Deus, é só aqui que eu mando, não é? Aquele dia você vai sentar em uma grande mesa, e a Bíblia diz, irmãos, que não vai ser anjos, que não vai ser arcanjos, que não vai ser querubins, e nem serafins que vão te servir, mas a Bíblia diz que o próprio Jesus, o nosso Salvador, vai passar de mesa na cadeira de cada um e vai te servir na mão, dizendo: você foi fiel no pouco, por isso eu estou te colocando no muito. Oh glória! Será o momento do júbilo do crente, será o júbilo da igreja, será o momento em que Deus vai limpar dos seus olhos toda lágrima. O sofrimento já passou, as dores já passou, as lágrimas que caíram dos seus olhos serão as últimas, porque a Bíblia diz que o Senhor enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá pranto para o crente, não haverá sofrimento, não haverá dor, mas gozo, júbilo, paz de espírito. Eu vou dizer aqui, para um cara mais profano desse mundo que experimenta